Pessoal, agora eu vou fazer uma demonstração de como a gente pode estar fazendo uso do Google Colab. Então, a primeira coisa que você vai fazer, né, com a internet, você tem que estar logado numa conta da Gmail, do Google. E aí, o que nós vamos fazer? Você vai clicar aqui no Google Apps, né, esses pontinhos que tem aqui do lado do seu perfil, e aí você vai clicar em Drive. E aí ele vai abrir para a gente uma nova janela. Nessa janela do Drive, você vai clicar aqui em Novo. E veja, tem aqui uma opção de mais aplicativos. E você tem aqui o Google Collaborator, Google Colab. Às vezes, no caso de vocês, talvez nunca utilizaram, e pode ser que não apareça esse Google Colab aqui, essa opção. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em conectar mais apps. E aí, você vai ter que instalar esse aplicativo. Para instalar, eu sugiro que você digite aqui, ó, Colabo. E aí ele já vai achar para a gente. Pronto, achou o aplicativo, clica nele 2 vezes e ele vai proceder com a instalação. Como eu já estou com ele instalado, então ele me dá uma opção de desinstalar. Tá? Eu não quero desinstalar, então vou simplesmente fechar essa janela, clico em novo, e aí venho mais uma vez em mais, e aí aqui eu tenho o Google Collaborator, Google Colab. Tá? Agora ele vai abrir para a gente a janela do Google Colab. É bastante simples. E aí a gente já pode começar a programação. Tá? Veja, a tela inicial dele é muito parecida com a tela lá do Jupyter. Aqui a gente tem uma opção que a gente pode clicar e escolher o nome do nosso arquivo, né? Do nosso arquivo Python que a gente vai fazer, do nosso script. Então vamos colocar aqui, ó, primeiro programa Python. Né? Então esse é o nosso primeiro programa Python, dê um Enter. E aí ele vai salvar isso aí pra gente na nossa pasta do Google Drive. Isso vai ficar salvo no Google Drive. E aí a gente pode fazer a programação, ele está conectado aqui, ó, né? Tem algumas opções aqui, ele está conectado. Então, se está conectado, está tudo ok. Vamos agora fazer a programação. Veja que aqui é programação em células, da mesma forma que a gente faz lá no Jupyter Notebook. Então, eu vou fazer aquela mesma continha que eu fiz lá, ó, A igual a 2. E aí eu vou executar essa célula. Primeira vez que ele executa, ele demora um pouquinho, porque ele tem que criar lá um ambiente virtual para você na nuvem. Né? Então ele demora um pouquinho. Então ele está iniciando aqui, ó. Pronto. Agora ele vai retornar. Pronto, retornou. Agora eu posso adicionar mais uma célula clicando aqui em mais code. Pronto. Aí eu vou colocar B igual a 2. Veja que eu estou colocando cada um numa célula diferente. Eu poderia fazer isso tudo, gente, numa única célula. Posso ir dando um Enter aqui, ó. E fazer tudo numa célula. Eu não quero fazer assim, tá? Então, uma outra maneira da gente executar, ao invés de eu clicar nesse botão, é Shift Enter no teclado. E aí ele executa também. Agora ele foi para uma outra célula, tá vendo? Já criou outra célula automática. Vou novamente C igual a mais B. Pronto. Se eu clicar aqui, ele executa a célula. Se eu der um Shift Enter, ele executa e cria mais uma célula para mim abaixo. Né? Então depende do que você quer. E às vezes eu eu criei uma célula aqui, eu poderia colocar aqui o print, né, nossa função print, e mandar ele imprimir o C. Shift Enter, ele vai imprimir aqui para mim, 4. Então eu vou trocar agora o valor para ficar do B, né, igual a 3, para ficar igual a gente tinha lá atrás. Veja, se eu vier nessa célula e mandar ele imprimir novamente, ou seja, executar essa célula novamente, ele vai imprimir 4 novamente. Por quê? Porque eu preciso de atualizar isso aqui. Então eu preciso de executar essa célula. Como eu atualizei esse valor, eu preciso de atualizar ela. Então Shift Enter, atualizou o valor. Agora eu tenho que atualizar a soma. Se eu fizer aqui direto, também não vai dar certo. Ó. Tá vendo? Deu 4. Por quê? Porque o valor de C anterior era 4. Como o B atualizou, aqui não atualizou. Então eu preciso de atualizar ele. Ó. Shift Enter, atualizou. Agora, novamente, pronto. Agora ele imprimiu o valor 5. Então o mesmo resultado que a gente obteve lá na nossa aula com o Spider. Se eu quisesse, né, fazer uma impressão aqui mais elaborada, eu poderia fazer aqui, ó, o resultado da soma e aí eu dou um espaço, fecho novamente as aspas, né, porque é um string, e aí eu dou um mais, e aí ele vai concatenar. Né? Só que para ele concatenar, isso aqui, a variável C é uma variável inteira, lembre-se disso, né? Nós precisamos, então, transformar essa variável no string. Para transformar no string, eu coloco a função str, abro e fecho parênteses em torno do C. E agora transforma no string e eu posso concatenar
com essa outra string aqui. E aí ele vai me imprimir um resultado. Pronto. O resultado da soma é 5. Todos esses dados que eu coloquei de uma célula acima, eu poderia ter colocado tudo numa única célula. Isso às vezes facilita, né? Então eu poderia colocar tudo aqui. Posso remover, ó. Aqui tem remover as células, as primeiras células. E aí, olha só, eu agora estou com todo o código dentro de uma única célula e o resultado será o mesmo. Então está aqui. Às vezes você quer fazer em blocos, né? E aí facilita. A grande vantagem da gente usar o Google Colab, como eu falei, você não precisa instalar nada e você acaba processando dados em nuvem. Eu também posso, uma outra vantagem é que eu posso adicionar alguns textos, né, entre um código e outro. Então veja, eu poderia vir aqui, ó, e adicionar um texto aqui em cima. Então eu clico 2 vezes, eu posso colocar, por exemplo, soma entre 2 números. Ctrl Shift Enter, e aí ele executa para mim aqui. Se eu quiser adicionar um outro texto aqui embaixo, eu poderia também. Então eu venho aqui, ó, e posso ir adicionando o texto. Coloco a cerquinha para ele ficar com um título maior. Se eu quiser um título um pouco menor, a gente vai adicionando mais cerquinhas, né? Jogo da velha. E aí eu posso colocar alguma coisa aqui. Agora vamos começar a programar Python. Então ficou com um texto um pouco menor. Então a gente faz aí, né? Você pode fazer como se fosse uma apostila, e executando os códigos e escrevendo algum texto para te lembrar, para te ajudar alguma coisa. Então é interessante fazer dessa forma, tá? Além disso, eu posso, aqui no Google Colab, eu posso compartilhar, né? Eu posso dar um share aqui, ó, e posso compartilhar isso com várias pessoas, né? E se as pessoas que estão acessando esse arquivo, elas podem visualizar o que eu estou fazendo aqui em tempo real no computador delas. Ok, pessoal? Além disso, esse arquivo, né, ele é um arquivo com a mesma extensão do Jupyter Notebook. Então, se a gente salva ele, eu posso abrir ele no meu computador, por exemplo, dentro do Jupyter Notebook. Então, é bastante interessante o uso do Google Colab e, porventura, algumas vezes aí nós podemos utilizar ao longo do nosso curso, ok? Quem quiser, pode ficar à vontade em utilizar somente o Google Colab ou somente o Spyder ou ambos. Então é isso, pessoal. Até a próxima.